a gente está começando um webinar agora. Gostaria aí de vocês, por favor, aqui quem fala é Pedro Drummond. E primeira parte aí, a gente testar o áudio, saber se está todo mundo ouvindo bem. Vocês todos devem ter entrado na sala agora. Todo mundo escuta a gente bem. Pedro está falando, então todo mundo está dando ok lá. Fernando deu ok, Wagner deu ok. Rubens, você pode, por favor, testar seu microfone aí? Sim, Pedro. Todos me ouvem? Beleza, aparentemente todo mundo ouvindo a gente. Ótimo. O volume tá bom, a qualidade do áudio tá boa, gente, como que tá? Ok, ótimo. Perfeito. E é muito importante, né, Rubens, que durante a apresentação vocês nos deem feedback quanto ao áudio, tá? Podem escrever no chat, porque como a gente não tem retorno, a gente não sabe se o áudio está bom para vocês. Por favor, mantenham a gente sempre atualizado, tá? Eu vou agora trazer o Manuel, que é nosso convidado aqui, para também ser apresentador. Manuel, por algum motivo, não consegui te trazer aqui como apresentador. Deixa eu só ver uma coisa. Tá eu e o Rubens como moderador. Letícia, você pode, por favor, mandar o link lá para o Manuel? Eu não estou conseguindo puxar ele para o apresentador. Tá? Ver se consegue resolver para a gente. Eu vou tentar aqui novamente. Só um minutinho, Manuel. Ok, vou tentar. Está falando que o número de apresentadores máximo está atingido, mas na verdade o número é de 3. Às vezes, manda o seu link, o Letícia, por favor, para o Manuel poder entrar. Tá? Pessoal, me deem só um minutinho, o Manuel, nosso convidado, vai entrar aqui também. Tá? A gente teve um probleminha técnico para acrescentá-lo, mas ele vai entrar. Deixa eu fazer apenas uma apresentação breve sobre como vai ser o webinar, enquanto a gente aguarda aí o restante das pessoas. Eu costumo dar 5 minutinhos do horário previsto para o pessoal que está mais atrasado entrar, tá? E aí a gente bater um papo. Bom, basicamente a gente vai falar do tema de como estabelecer contratos de parceria nos Estados Unidos, tá? E a parte jurídica com esse input aí de negócios, tá? Vindo do Manuel, ok? Importante só a conta mecânica aqui da apresentação. Eu, Pedro, vou servir aqui mais como mediador, tá? Falando parte dos tópicos, o Rubens também. Mas eu vou deixar o Rubens e Manuel tocarem mais a apresentação técnica mesmo. E vocês podem fazer perguntas, tá? Durante o evento. A gente vai, normalmente a gente deixa para responder essas perguntas ao final. Mas nada impede também que o apresentador vá, já responde alguma coisa. Mas mandem, tá? Mandem perguntas, porque é muito importante, é interessante que a gente possa repassar e tirar dúvidas de vocês. E a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, então mandem, tá? E a gente vai caminhando, ok? Vamos esperar mais um minutinho só para dar mais uns 5 minutos aí após o início para a gente começar mesmo o webinar. Ok, pessoal. Letícia, já conseguiu o Manuel aqui com a gente? Ou ainda não? Se não conseguir, não tem problema, tá? Eu posso começar e a gente coloca o Manuel posteriormente aí como moderador. Só me fala como é que tá aí, Letícia. Eu já envio você. Eu tô tentando contato com ele, tá, Pedro? Não sei se ele conseguiu entrar ou não. Tá. Joia. Pessoal, o Manuel tá ainda com uma certa dificuldade aqui, mas a gente vai começar, tá? Pra gente ter o tempo certinho. Então, todo mundo tá sabendo como que a gente vai caminhar. E aí eu vou dar início ao webinar. Primeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente sabe que é um horário muito ocupado para todos. E a gente vê uma audiência aí bem significativa, de 30 pessoas aí já. Alguns até clientes já, né? Que é muito legal ter clientes conosco, porque mostra um interesse ainda maior por outros serviços dos quais a gente já presta. O tópico de hoje é como estabelecer contratos de parceria nos Estados Unidos. Tá? Quem apresentará? Eu e o Rubens Pela Drummond. Eu sou advogado no Brasil e Estados Unidos. Estou completando aí 10 anos de prática na parte internacional.
Rubens, também advogado no Brasil, mestrado no exterior, na Inglaterra, vai falar um pouquinho da experiência dele. E a gente foca aqui dentro da Drummond, nós dois trabalhamos na parte de direito societário, que engloba exatamente essa parte de contratos, de reestruturações societárias, de captação e implementação de investidores, de venda de empresas, as famosas fusões e aquisições. E o Rubens, então, traz essa experiência, vasta experiência em contratos e negociação. O Manuel, por sua vez, ele foca a atuação dele no desenvolvimento de mercado. O Manuel é mestre pela Universidade de Holt, em Boston, e trabalha aqui, a gente referencia vários clientes para a BIG, que é uma parte de inovação e desenvolvimento de canais de desenvolvimento de mercados nos Estados Unidos. Ele vai, obviamente, se apresentar melhor no momento adequado. Eu e Rubens vamos focar na parte jurídica dos contratos, enquanto o Manuel dá o input dele na parte negocial, do que são as expectativas de um americano ao fazer negócio com um brasileiro, quais são as formas de parceria mais usadas, o que você, na hora de negociar e na hora da parte de estratégia, deve estar mais focado. E eu e Rubens trataremos da parte jurídica. Tá? E, lógico, dando umas pinceladas aí na parte negocial também. Pessoal, feita essa introdução, Rubens, quer falar um pouquinho de você antes de eu começar os slides propriamente ditos? A gente ainda não tem o Manuel com o microfone aberto, então pode ficar à vontade. Eu tenho pouco para falar de mim, mas vamos torcer aí para o Manuel chegar rápido. Então, como o Pedro falou, eu sou advogado, tô fazendo também estudando contabilidade também, estou quase acabando aí. Sou mestre em Direito Societário na Inglaterra, Societário Internacional, e trabalho com contratos há muitos anos. Sou pós-graduado em contratos também. Então, aí no nosso dia a dia, eu e o Pedro, a gente trabalha muito com esses contratos, a gente vai acabar falando aqui de licenciamento, distribuição, compra e venda e tudo mais, bem como os contratos normais ali de direito societário, né? Para poder regular as relações intercompany, contabilmente e tudo mais, contrato de empréstimo, contrato de compra e venda de participação societária. Então, o nosso foco é esse, tanto a parte societária quanto a contratual, e a gente acaba estendendo um pouco a propriedade intelectual também. Licença de marca, registro de marca, todas essas coisas. Ótimo. Obrigado, Rubens. Vamos lá. Assim que a gente tiver o Manuel, eu já passo a palavra para ele também apresentar. A Letícia está em contato comigo aqui numa outra ferramenta e vai poder me falar assim que ele tiver ok para a gente começar. Pessoal, quem é a Drummond, tá? Quem somos, para vocês entenderem um pouco do contexto da apresentação. A Drummond é uma consultoria especializada em transações internacionais, mais propriamente dito, entre Brasil e Estados Unidos. Ela é foi inicialmente formada, né, em razão das licenças de experiência dos sócios nos dois países. Eu, como eu disse, eu tenho a licença no Brasil e Estados Unidos, advocacia no Brasil e Estados Unidos, e os sócios da área contábil também são contadores no Brasil e Estados Unidos. É aí que nasce a Drummond com o objetivo de explorar esses dois mercados, explorar essas duas expertises, usando as licenças para atuação nos dois países, para que a gente pudesse dar todo o suporte contábil e jurídico para as empresas americanas fazendo negócio no Brasil e brasileiras fazendo negócio nos Estados Unidos. Então a equipe conta com contadores e advogados certificados nos dois países. Tá? Hoje o nosso foco é na contabilidade, a parte de contabilidade e apuração de tributos no contexto dessas internacionalizações, consolidação contábil, que a gente chama de tradução, né, do BR GAAP, US GAAP, IFRS, que está sendo implementado, e por aí vai. Tem vários temas contábeis aí bem intrincados e importantes nesse contexto internacional. Não é a minha área é o jurídico, então eu vou deixar o contábil um pouquinho de lado. Do ponto de vista jurídico, tá, o braço jurídico da Drummond foca nesses serviços que o Rubens mencionou, mais o imigratório para os Estados Unidos, tá, todos os vistos americanos, notadamente aqueles vistos americanos mais vinculados a negócios, a implementação de empresas, investimentos, tá? E tem essa parte também de registro de marca, a parte de propriedade intelectual. Onde nós estamos localizados hoje, fisicamente, nós temos escritórios em Boston,
Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte. Essas são as sedes físicas. E aqui embaixo as 4 linhas de negócio. Contabilidade e tributos, serviços jurídicos, onde eu e o Rubens estamos, com o resto da equipe. A gente vai tratar dessa parte. Serviço de consultoria, tá? E aí entra consultoria em elaboração de planos de negócio, e etc. E Venture Services é a parte de captação de investidores, e aí o matchmaking para principalmente investidores em empresas em expansão. Ok? Feita essa contextualização aí, pessoal, quem nós somos, vamos então direto para o assunto. O que a gente vai tratar aqui? Parcerias internacionais. No contexto de uma expansão internacional, tá? Deixa eu dar um pouquinho de histórico antes de passar a palavra para o Rubens. Grande parte dos nossos clientes já estão estabelecidos fisicamente nos Estados Unidos. São empresas estabelecidas nos Estados Unidos. Okay? Só que essa internacionalização não vem da noite para o dia. Tá? A empresa não se estabelece num outro país de uma hora para outra. Ela geralmente segue uma solicitação do seu cliente. Então, ela primeiro começa exportando os produtos ou serviços, conhece o mercado, e o mais natural é que o mercado, então, solicite que ela venha para próximo dele, mercado que já é atendido. Então, é aquela empresa que está exportando bastante, e o cliente vira para ela e fala assim, escuta, eu preciso de uma estrutura sua aqui para entrega, para prestação de serviço, para suporte pós-venda e assim em diante. Esse é geralmente o caminho natural da internacionalização. Tá? É lógico que isso varia também, não é sempre assim. Eu costumo dar o exemplo mais próximo de mim, que é a internacionalização da própria Drummond. Tá? A Drummond, por muito tempo, ela foi estabelecida apenas nos Estados Unidos. E a gente, então, abre no Brasil, em São Paulo e em Belo Horizonte, exatamente para a demanda dos clientes. De estar mais próximo dos clientes, de fazer essa interface mais rotineira e querer estar fisicamente próximo. Tá? Essas são as razões pelas parcerias. E aí existem diversas modalidades. Tá? As duas mais comuns que a gente vê inicialmente são a distribuição e a representação comercial, que também é tratada como agência. Tá? Os detalhes das duas eu vou deixar para o Rubens falar. Eu levanto a bola aí para você chutar, Rubens. Fica à vontade para falar das duas e eu vou pontuando à medida do que for necessário. Tá. Então, querendo ou não, essas são aí as duas formas, né, do produto feito aqui no Brasil chegar no cliente final nos Estados Unidos. Pedro, só um minuto que está dando muito eco aqui quando eu falo. Você tem que retirar. A Letícia vai ajudar você aí. Pessoal, deixa eu ver se agora melhora. Melhorou? Oi, tá me ouvindo, Pedro? Tá ótimo. E aí, pessoal, se tiver eco do lado de vocês aí no microfone do Rubens, por favor, avisem no chat. Mas tá ótimo agora, Rubens. Tá, então o meu agora tá sem eco. Então, o que acontece? No primeiro cenário ali de distribuição, você vende o seu produto para uma empresa, para um parceiro estabelecido nos Estados Unidos, né, a gente olhando do ponto de vista do movimento Brasil para os Estados Unidos, essa pessoa adquire de você e revende no país. Tá? Ele pode ter uma licença de exclusividade ou não, você pode ter vários parceiros fazendo a distribuição ou não, e essa seria a distribuição. Aí, para fazer um comparativo rápido, a agência ou representação comercial, como a gente falou aqui, é uma mera intermediação. Tá? Esse agente ou representante comercial, ele apenas une as duas pontas. A empresa no Brasil vendendo e o distribuidor, o cliente final, comprando nos Estados Unidos. E aí, só uma observação rápida, para que eu não esqueça, às vezes esses contratos, vamos supor, de distribuição, a gente tem que fazer ele, inclusive,
intergrupo, né? Às vezes o grupo societário tem uma empresa nos Estados Unidos e outra no Brasil e tem essa transferência de produto. Então, às vezes, a gente tem que fazer um contrato, inclusive, intragrupo, dependendo da formatação societária e tributária da operação. Pedro, alguma coisa para acrescentar? Deixa eu só fazer essa distinção básica e enfatizar aqui para o pessoal. Pessoal, essa distribuição e a representação comercial, a grande diferença é a forma de transferência da propriedade. Na distribuição, o distribuidor compra e revende. Na representação comercial, ele apenas faz a intermediação da venda entre as duas empresas, tá? O que qual é a implicação e o que a gente mais vê, tá? O que a gente mais vê é uma distribuição no primeiro momento, tá? E depois você vai contratando outros representantes comerciais. Com um acréscimo que o Rubens pontuou ao final, que é você estabelecer a sua própria empresa e fazer isso mediante contratos intercompany. O que é isso, gente? O que é isso que o Rubens falou para vocês aqui agora? Basicamente, você pode estabelecer a sua própria empresa, tá? Uma afiliada, uma subsidiária da sua empresa brasileira, no país em que você está atuando. Aqui nós vamos exemplificar com os Estados Unidos, obviamente, e essa empresa pode ser o distribuidor ou pode ser o representante comercial do seu próprio produto. E aí, havendo essa atuação da sua própria empresa dentro dos Estados Unidos, ok? Você tem que também documentar com esse contrato, ok? Com essa parceria. Tá? Você vai ter que fazer um contrato de distribuição entre as suas duas empresas. Você vai ter que fazer um contrato de agência entre essas suas duas empresas também. Ok? O que geralmente acontece na prática, pessoal? Deixa eu só voltar aqui no slide. Na distribuição e na representação comercial. Vamos lá. A empresa brasileira começa a exportar para consumidores finais nos Estados Unidos, às vezes até diretamente, tá? Faz as exportações e depois começa a perceber que existe um mercado muito maior do que aquele cliente que ela está fazendo apenas. Então ela contrata ou um distribuidor ou um representante comercial nos Estados Unidos para explorar um mercado ainda maior do que aquele que vem atendendo nesse momento. Quando ela estabelece essa parceria, o distribuidor, por exemplo, ele está captando parte da margem, ok? Parte da margem do produto final. E o representante comercial está acrescentando um custo à venda final do produto. Isso tem suas vantagens? É claro que tem suas vantagens. O distribuidor conhece melhor o mercado, o representante comercial tem força de venda local para fazer o fechamento, e é lógico que também tem um custo. Ok? Algo que eu quero chamar a atenção para vocês, e a gente vai falar mais lá na frente, no tributário, tá aqui ó, no planejamento tributário internacional, quero fazer a distinção básica dessas duas operações do ponto de vista tributário. Pessoal, quando você está trabalhando com uma representação comercial no exterior e você exporta o produto para o comprador, você tem duas operações sendo feitas. O comprador, ou seja, o importador no exterior, está importando seus produtos, compra e venda de mercadoria. O seu representante comercial nos Estados Unidos, ele está prestando um serviço para a sua empresa no Brasil. E essa prestação de serviço tem que ser remunerada como importação de serviço. A importação de serviço ela é altamente tributada no Brasil, o que pode impactar bastante a sua margem. Então, a escolha entre distribuição e representação comercial é uma escolha, obviamente, eminentemente negocial, de estratégia de negócio, mas ela envolve também uma análise tributária muito importante. Tá? Eu vou chegar na parte da análise tributária, quer dizer, dos aspectos relevantes. Mas antes disso, eu quero passar a palavra para o Manuel, para que o Manuel fale um pouquinho aí da parte de business, né, Manuel? De decisão de negócios, o que o empresário geralmente considera como desafios e oportunidades, né? Se você, Manuel, puder colocar para a gente aí desafio e oportunidade de cada um dos modelos, desses dois modelos, eu acho que você já pode falar agora,
Eu não estava te achando porque você está como Letícia França 1, que é a nossa Letícia que deu o login para você aí, para você resolver o microfone. Manuel, você consegue falar agora? A gente te escuta, por favor. E faça uma boa apresentação sua, porque eu te apresentei e você apresenta muito melhor do que eu. Vai lá, meu amigo, por favor. Só testando o microfone, vocês escutam bem? Tá perfeito, Manuel. Escutando bem. Ótimo. Então, rapidamente, a gente faz parte aqui de uma empresa sediada em Boston, que se chama Boston Innovation Gateway. Essa empresa é um núcleo focado em internacionalização de negócios de uma consultoria global chamada iExcel Center, e nós auxiliamos basicamente o nosso dia a dia auxiliar empresas e empresários que querem se internacionalizar, e a América Latina é um dos principais mercados que demandam a internacionalização, e os Estados Unidos é o mercado para 80% dos nossos clientes. Então, falando um pouco sobre, na pergunta do Pedro, o que são os desafios e oportunidades para a empresa de distribuição, o empresário no Brasil que quer implantar uma operação de distribuição nos Estados Unidos, nós vemos que existe uma competitividade, e é sabido que nos Estados Unidos existe uma competitividade muito grande, né? E esse é o primeiro desafio, é a questão de um mercado, basicamente tudo que já foi inventado está aqui. Em compensação, como oportunidade, nós temos uma chance de vencer muito grande, porque quando a gente trabalha com os clientes no tema da exportação, da internacionalização, a gente sempre orienta eles o seguinte: não existe a necessidade de entrar nos maiores mercados, como Flórida, Califórnia, Nova Inglaterra. Escolhe qual o mercado que você vai ser mais relevante, e com certeza nesse mercado você vai ter uma facilidade de penetração maior. Então, qualquer mercado pequeno nos Estados Unidos é tão grande quanto um bom mercado no Brasil. E essa é uma grande oportunidade. O segundo ponto, no caso da distribuição, é a questão de que, como desafio, existe uma necessidade de adaptação muito grande. E essa adaptação ela vem decorrente de um novo mercado, que existem consumidores com hábitos diferentes, existe uma maneira de fazer marketing diferente. Então, é necessário não só ter vista da exportação, mas também tentar adaptar o seu produto ou a forma como você comunica para o mercado, porque certamente você vai conseguir ter um valor agregado maior no seu preço de vendas, né? Uma margem maior. Isso por um lado, um desafio, mas existe uma oportunidade, que é a capacidade de adaptação do brasileiro, que é única, né? E a gente vê isso em vários segmentos, não só na área de negócios, mas, por exemplo, na área financeira. Hoje o Brasil tem um dos sistemas financeiros mais ágeis e mais, eu diria que mais adaptados à realidade de mercados emergentes do mundo. Então, a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. O terceiro ponto é a necessidade de planejamento. Como nós estamos vindo de uma economia que existe uma estabilidade relativamente elevada, comparado com a economia americana, que você planeja tudo para 5 anos no mínimo, existe essa necessidade de planejamento que nos Estados Unidos é muito forte. Alô? Pessoal, vocês me escutam? Eu não escuto mais o Manuel. Eu estou te ouvindo, Pedro, e eu não escuto o Manuel também. Ah, então, joia. A Renata respondeu lá, muito provavelmente quem caiu foi o Manuel, tá? Para todo mundo. Ok. Tá todo mundo escutando. Eu acho que o Manuel teve problema lá na conexão dele. Não, sem problema. Então, deixa eu pegar aqui do ponto onde o Manuel deixou. Eu vou contar dois casos curiosos para vocês aqui de clientes nossos a respeito desses pontos que o Manuel disse sobre adaptação de produto e adaptação de modelos de negócio, tá? Uma empresa, há muito tempo atrás, fez toda a internacionalização conosco e etc.
e a venda deles era de barras de cereais, sabe? Essas que vocês conhecem, que tem centenas no Brasil. Era um player muito importante de mercado, ainda é um player muito importante de mercado. E fez toda a internacionalização, produto excelente, preço bom, logística fantástica, tudo certo, pessoal. Já tinham feito adaptação ao sabor americano, aquilo passava, tudo certo. Depois de um certo tempo, eu conversei com o gestor da internacionalização e falei assim, fulano, como é que tá, né? Como é que estão as vendas aí? Ele falou assim, Pedro, a gente rodou em falso aí um bom tempo, tá? A gente não está vendendo bem. Eu perguntei para ele assim, mas por quê? O que aconteceu? Já identificaram o que é? Ele falou assim, sim, finalmente identificamos, depois de muito tempo. A questão é que numa gôndola brasileira, ele falando, né? Uma gôndola brasileira, eu estou lá competindo com 10 outras barras de cereal. Nos Estados Unidos eu compito com 80. E mais, a minha barrinha é minúscula quando comparada à americana. As barras americanas são muito maiores, muito mais chamativas. E a minha que eu vendo, minha campeã de vendas, ela é pequenininha. Ela some na gôndola. Foi essa palavra que ele usou, ela some na gôndola. Então existia uma adaptação de produto, e sempre existirá essa adaptação de produto, que eles não se atentaram, tá? Que era o tamanho da embalagem, tamanho propriamente dito do produto, ok? Isso não chamava atenção e sumia na gôndola. Então essa é vou contar uma curiosidade para vocês para enfatizar a importância de se adaptar ao produto, ok? Agora uma outra curiosidade aqui, que fala muito sobre a adaptação do modelo de negócio, e esse é aplicável para 99,9% das exportações de produto. O cliente um dia nos procurou dizendo o seguinte, olha, eu estou com uma dificuldade enorme de fechar os meus contratos de exportação, trabalhava com produto também para supermercado, porque tem uma prática que a gente não estava preparado para acomodar contratualmente e comercialmente. Assim, o que? E é extremamente comum nos Estados Unidos, tá? Rebate. Então, e deixa eu só colocar para quem não está familiarizado com o mercado americano. No rebate, você não dá o desconto no produto. Você vende o produto e o consumidor, então, entra em contato com você, fornecedor, e você, então, paga para ele, tá? Um rebate mesmo, ok? Então, comprei um produto de $10, pego o cupom, mando para a empresa, e a empresa, então, credita para mim de alguma forma $1 em crédito futuro de novas compras e assim sucessivamente, chamado rebate. O que acontecia com esse empresário brasileiro? Primeiro, ele não tinha nenhuma familiaridade comercial com essa prática. Segundo, o contrato que ele tinha no Brasil, que ele apenas mandou traduzir, não acomodava de forma alguma esse tipo de solicitação dos compradores dele. E ele não tinha nenhuma estrutura financeira e de pós-venda que acomodasse essa prática de mercado americano. Ele tinha um ótimo produto e não conseguia vender de jeito nenhum. Então existe também uma adaptação, gente, de modelo de negócio e não só de produto. Tá? Uma adaptação de formas de se fazer negócio nos Estados Unidos. Okay? Então deixem isso no radar também, isso é extremamente importante. Tá? Vamos passar então, enquanto o Manuel não volta, deixa eu passar para outros aspectos aqui. Eu vou fazer um parênteses para falar de duas modalidades que não estavam no slide anterior. Era para ter um outro slide aqui. Novamente, tá? Oi, Manuel, voltou, né? Manuel, deixa eu falar de dois tipos de um outro slide que me falhou, e aí foi um equívoco meu mesmo, que deveria entrar antes desse slide aqui. Pessoal, existem outras formas, tá? Dessas parcerias. A gente tinha duas ali, eu ia colocar mais 3 num outro slide. Uma é a abertura de franquia, para ser um franqueado. Ok? A gente não aconselha você ser franqueador, tá? Então, você ser parceiro de uma franquia americana, ser um franqueado americano, o Manuel vai falar bastante disso, é a especialidade dele. Uma outra forma dessa parceria é a captação de investimento, ok? Para aquela operação, ok? Então, na verdade, você vai ter a parceria no nível societário, e o Rubens vai falar bastante dessa parte,
E aí a terceira é uma joint venture genérica. E aí eu vou falar. Eu vou passar a palavra para o Manuel. Manuel, fala um pouquinho da parte de franquia, ser um franqueado, tá? E eu vou pedir ao Rubens, então, para tratar um pouco de aspectos jurídicos aí relevantes de você receber um investidor na operação americana quando você se estabelece, tá? E eu vou falar depois, terceiro, sobre a joint venture em geral. Perfeito, Pedro. Nós temos uma procura muito grande, inclusive crescente, de empresários brasileiros que desejam iniciar um negócio nos Estados Unidos, muitas vezes como forma de legalização do ponto de vista imigratório, algumas vezes como forma de geração de renda, a pessoa já está estabelecida nos Estados Unidos, já tem o visto de permanência, mas deseja ter uma atividade para gerar uma renda mínima necessária para se manter no país. E o terceiro ponto é realmente aquele empreendedor que trabalha, que não tem uma profissão nos Estados Unidos e deseja iniciar um novo negócio. Então, nós temos normalmente esses três objetivos para pessoas que buscam um negócio novo nos Estados Unidos. Muitas vezes a gente coloca como opção na mesa, como o Pedro falou, existem aí negócios que você pode fazer joint ventures ou negócios existentes no mercado que você pode adquirir, mas a forma mais tranquila, mais segura de iniciar a sua inserção em um novo mercado é através de um modelo de franquia, porque são todos os processos padronizados, você tem manuais onde você aprende como se relacionar com o seu funcionário ou com o seu fornecedor, a cadeia de fornecimento já está toda desenvolvida, e isso facilita bastante para quem quer aprender sobre o país, e não necessariamente você para pela franquia, você pode continuar depois com o seu próprio negócio, a sua própria iniciativa. E, como o Pedro pontuou muito bem, muitas vezes a forma de funcionamento do negócio nos Estados Unidos ele é diferente. Por exemplo, uma prática muito comum no Brasil, quando você entrevista um funcionário, você pergunta ao funcionário qual a idade dele, quem são os pais dele, de onde ele veio. Isso nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser mal visto. Então, esse tipo de coisas sutis no dia a dia da operação de um negócio está lá no manual da franquia. E a franquia lhe ensina como tratar todas essas questões. Então, a franquia é sim um veículo interessante para ser considerado, né? E existem alguns desafios e oportunidades dentro do campo das franquias. O primeiro desafio é que muitas pessoas chegam querendo ser franqueado de uma marca Pizza Hut, McDonald's ou Subway, grandes marcas reconhecidas globalmente, mas essas marcas normalmente exigem um perfil cadastral que um imigrante recém-chegado nos Estados Unidos normalmente não perfaz essas exigências. Tá? O lado positivo é que do outro lado dessa equação, que são as empresas que não são globais ou não são reconhecidas internacionalmente, existem várias opções de negócios que são já líderes locais ou regionais e existem segmentos de negócio para todo tipo, existem franquias para todo tipo de segmento de negócio que você imagina. Então, por um lado, você tem uma barreira das grandes marcas, mas, por outro lado, você tem uma quantidade de oportunidades muito grande. O segundo ponto que a gente verifica que é um desafio para os franqueados é a questão da escolha da localização do seu negócio. As franquias exigem que você esteja próximo ao seu negócio, ou seja, o seu zip code tem que estar na área da franquia que você vai implantar nos Estados Unidos, e isso muitas vezes é um desafio porque as pessoas, a primeira coisa que fazem quando chegam Estados Unidos é comprar uma residência e matricular o seu filho na escola. Então, a partir daí, você já limitou a sua área de atuação no seu negócio. Não pode sair daquele zip code via de regra. Mas, do outro lado, a gente tem novamente a questão de que existe uma super oferta
de franquias em praticamente todos os segmentos de negócio, e isso faz com que essa busca pelo a identificação do negócio se torne mais simples, né? Saber selecionar a oportunidade correta do negócio também é desafiador, porque você tem muitas opções. Então, é difícil você escolher entre tantas opções, mas o lado positivo é que nos Estados Unidos a qualidade das informações é muito melhor. Você tem transparência para entender a demografia, você tem transparência para entender quanto uma empresa fatura, porque as informações são completamente transparentes e críveis. Então, isso facilita bastante o processo de seleção. Eu vou parar por aqui, Pedro, vou dar essas 3 informações, e se for necessário, na frente a gente pode trazer algumas mais. Ótimo, Manuel, muito obrigado. Manuel, então, falou aí dessa parte em que você, né, geralmente a pessoa física quer explorar o mercado conhecendo já um modelo estabelecido, quer dizer, quer ser um franqueado. Vamos para o outro lado da moeda, do outro lado totalmente do espectro, que é a empresa, tá, querendo chegar no mercado americano via aquisição de uma empresa já existente, okay, que você também ganha na velocidade de implementação. Tá? Você adquirir uma empresa já estabelecida é uma forma de chegada rápida e eficiente, tem riscos, obviamente, ou chegar por conta própria e captar um investidor apenas para aquela expansão. Okay? Então, Rubens, se você puder falar aí dos pontos relevantes, o que ficar atento na aquisição de uma empresa no exterior, também bastante da sua área aí, a famosa fusão e aquisição. Fica à vontade, por favor, e depois eu retomo. Tá bom, vamos lá. Então, para entrar no mercado tendo uma empresa nos Estados Unidos, aí a gente tem 2 opções. Fazer aquele crescimento orgânico normal, que é ir lá, constituir uma empresa, abrir os canais de distribuição, desenvolver a empresa, que esse é um caminho, que ele acaba sendo um pouco mais lento, porque você está partindo ali praticamente do zero, e nesse caminho, muitas vezes a gente precisa de um investimento também, porque a gente tem toda essa abertura de mercado, tudo isso traz um investimento, então muitas vezes a gente precisa do investidor, que nesse caso pode ser inclusive americano ou estrangeiro, e tem o segundo passo que o Pedro citou, que é a aquisição de um negócio já estabelecido nos Estados Unidos, que é o cenário que a gente busca adquirir uma empresa que atua no nosso segmento, ou num segmento complementar ali, ou até mesmo vertical, né, que isso facilita a entrada do mercado, por já ter uma empresa constituída, com carteira de clientes, com sede própria e tudo mais, né. Vai depender muito do caso a caso, qual das 2 estratégias é melhor. Quando a gente parte para uma aquisição de empresa nos Estados Unidos, o que é o primeiro passo, né? Os 2 passos iniciais, na verdade. É a valuation da empresa, né? Tentar obter uma valuation de confiança, porque é difícil a gente daqui do Brasil estimar ali o valor de mercado de uma empresa nos Estados Unidos, então a gente tem que procurar um profissional habilitado para isso, para poder dar uma segurança ali que o valor que a gente está pagando é justo, e também fazer uma due diligence, que é uma coisa que quando a gente adquire uma empresa aqui no Brasil, também sempre é necessário, né? Para a gente poder identificar os riscos e tudo que está envolvido ali na operação, até porque isso impacta também no valor da valuation, né? Se a gente pega uma empresa ali muito endividada, com muito passivo, possibilidade de ter contingências grandes, ou a gente não vai comprar um negócio, ou a gente vai pagar um preço muito baixo. Então, esses 2 passos iniciais aí são bem importantes, além da pesquisa do mercado, né? Se você está indo para um estado que a sua atividade vai ser bem recebida, se você tem algum benefício
tributário, se a espécie de mercado que você está procurando você consegue alcançar estando localizado nesse estado. Então é importante fazer essa pesquisa inicial. Por outro lado, num crescimento orgânico ali, constituindo uma empresa, essa preocupação de mercado também é bem importante. Ali a gente preocupa um pouco menos com a parte da due diligence, mas aí muitas vezes a gente vê na prática, a gente tem que preocupar com o financiamento da empresa, né? No caso da aquisição, quando a gente está pensando em aquisição, já é uma empresa muitas vezes capitalizada aqui no Brasil ou que já tem um parceiro, então que já está pensando em fazer um investimento mais alto, né? Quando a gente pensa em ir lá, abrir do zero e começar, em muitos casos são startups ou empresas menores, e para ter esse desenvolvimento nos Estados Unidos a gente precisa aí de trazer um investidor. Em alguns casos, investidores são brasileiros, outros são estrangeiros, né? E esse investimento ele pode vir tanto como empréstimo, como dívida, né? Ele pode vir como participação societária. E na prática a gente vê que quando ele vem como dívida, é uma dívida convertida. Algumas pessoas estão relatando que está sem áudio, a Viviane e o Altair. Se os demais aí puderem falar se estão ouvindo bem o Rubens. O restante do pessoal aí está ouvindo bem o Rubens? Acho que sim, Rubens. Às vezes o problema é só lá no Altair ou na Viviane. Vamos ver, tudo certo, estou ouvindo bem. Está com um pouco de chiado, mas pode continuar, Rubens. Vou te interromper aí. E então, assim, essa entrada do investidor, em regra, aí tem duas formas, né? Por equity, que é participação societária mesmo, né? Ou então por instrumento de dívida, né? Que é o debt, que pode ser empréstimo, várias outras formas. Aqui no Brasil, as debêntures, por exemplo. E o que acontece? Muitas vezes esse instrumento de dívida ele é conversível em participação societária no futuro, né? Porque o investidor, seja por empréstimo ou por participação societária, ele quer alcançar o lucro do crescimento da empresa lá na frente, não só receber juros, né? Então a gente aí tem esses dois cenários, né? E em termos de estrutura, bem resumidamente, é isso, tá? Do ponto de vista societário. Você pode ter alguns arranjos contratuais, alguns deles passam por alguma espécie de joint venture, que o Pedro tinha citado antes, mas em resumo é isso, tá, Pedro? Alguma adição? Vou passar aqui para a parte de joint venture em geral, e aí pedir para todo mundo aí confirmar se estão me ouvindo bem, tá? Porque parece que está oscilando um pouquinho o áudio, e aí a gente fica... Vamos ver se o meu áudio está bom. Ok, ótimo. Pessoal, quando se fala em joint venture, cada um tem uma visão do que se trata, tá? As pessoas tendem a tratar de uma forma muito ampla, generalizada, leiga, dizendo, fulano de tal tem uma joint venture, fulano de tal estabeleceu uma joint venture. Mas o que é uma joint venture, afinal de contas? Tá? Do que a gente está tratando quando eu falo eu vou estabelecer uma joint venture nos Estados Unidos? Ou eu vou estabelecer uma joint venture para expansão internacional? Pessoal, joint venture, propriamente falando, significa o que o próprio nome diz. Um empreendimento em comum. Ok? É isso. Então, ele como gênero, tem diversas espécies. Ok? Então, a joint venture é qualquer elemento conjunto que você adota para um empreendimento comum. Então, tem um joint venture como gênero, dos quais vários contratos de parceria são espécies. Eu posso ter uma joint venture, por exemplo, muito comum de ser feita, de pesquisa e desenvolvimento.
sou da indústria farmacêutica e estou desenvolvendo um produto, um cosmético, por exemplo, em parceria com uma indústria farmacêutica americana. Eu tenho uma joint venture para desenvolvimento de um produto. Eu posso estruturar essa joint venture mediante estabelecimento de uma empresa na qual eu sou sócio e a empresa americana é sócia. Eu posso estabelecer essa joint venture apenas pagando a pesquisa e desenvolvimento da empresa americana e ficando com a propriedade do produto final dessa pesquisa e desenvolvimento. Eu posso pagar tudo, eu posso solicitar que eles façam toda a pesquisa e desenvolvimento, apenas licenciem a utilização mediante pagamento de royalties e por aí vai. Eu posso, por exemplo, ter uma assistência técnica conjunta. Vamos trabalhar numa hipótese. Eu produzo e vendo determinado produto eletrônico. Então, eu exporto para os Estados Unidos um produto eletrônico, mas eu não tenho capacidade de entregar a manutenção dele. Eu estabeleço, então, uma parceria com o prestador de serviço local para que ele faça a prestação de serviço, a manutenção daquele equipamento. Então, eu tenho um empreendimento conjunto, uma joint venture para prestar o serviço de pós-venda, de manutenção, enquanto a minha venda é feita diretamente. Ok? Então, a joint venture, ela é ampla. Existem diversas outras formas. Eu posso integrar componentes, ou seja, apenas fazer a montagem. Posso fazer a prestação conjunta do serviço final e por aí vai. Ok? Pessoal, continua me ouvindo bem? Algumas pessoas estão falando que o áudio caiu para ela. Josimar, Jéssica Queiroz, Thalita, todo mundo escutando bem. Ana Carolina, todo mundo escutando bem. Joia. Bom, vamos lá para esse slide que está na tela aí há um bom tempo. O pessoal deve estar curioso aí, porque esse slide a gente parou no slide anterior e vamos para esse próximo. Quais são os aspectos jurídicos relevantes do estabelecimento das parcerias internacionais? São diversos aspectos. É lógico que aqui a gente não tem a pretensão de cobrir todos, apenas os mais importantes. Primeiro, planejamento tributário. Antes de fazer qualquer parceria, pensem no planejamento tributário. Eu citei um básico a respeito da prestação de serviço e importação, ok? Mas existem diversos outros. A incidência tributária. Qual é a incidência tributária sobre a minha operação americana quando eu estabeleço essa operação americana? Qual que é a incidência tributária quando eu remeto os lucros dessa operação americana para o Brasil? Como que eu faço para remunerar a empresa brasileira quando eu importo do Brasil produto da minha própria empresa? Existem regras tributárias chamadas de preço de transferência sobre todos esses aspectos aí. Responsabilidade de pagamentos, quem paga o tributo? Pedro, só uma observação, e aí puxando aí para o societário aí de novo, até decidir quem deve ser o sócio da empresa nos Estados Unidos e tudo mais, isso tributariamente é bem relevante, tá? Se ela vai ser uma controlada da empresa brasileira, se vai ser o contrário, se eles vão ter os mesmos sócios e o controle como um mais uma não é dona da outra, isso tudo passa pelo estudo tributário também, né? São coisas importantes aí para pensar na operação. Ótimo ponto. A pessoa física do sócio brasileiro é quem vai ser sócio da americana ou a pessoa jurídica brasileira que será sócio da americana? Essa é a interface aí do tributário com o societário, que é importante o tributário olhar. Então, façam o planejamento tributário. Responsabilidade de pagamentos, como que eu faço a alocação num contrato, tá? Eu vou exportar para os Estados Unidos, para o meu distribuidor. Quem vai pagar os tributos, as taxas aduaneiras, etc., tributo incidente sobre a revenda? Façam a alocação e deixem claro se o seu preço é livre de tributo ou com tributo, quem que vai pagar isso? Tá? Variações cambiais e forma de pagamento, importantíssimo, pessoal. Fazer a cotação correta desse produto, trabalhar na eventual renegociação em caso de flutuação, forma de pagamento. Eu vou receber quando, como, onde, tá? Pode ser complexa essa remessa entre os dois países, e o timing de pagamento vai impactar bastante na sua liquidação do valor em real.
Tá? Então, isso é uma das formas, uma das cláusulas importantes de ser negociado. Compartilhamento e proteção do intangível. Qual é o tratamento que será dado às informações confidenciais? A marca, a utilização da marca, a propriedade intelectual. Então, vamos lá. Voltar naquela joint venture do meu desenvolvimento conjunto, da pesquisa e desenvolvimento conjunta de um produto. Vou voltar ao exemplo. Eu tenho uma empresa, né, minha empresa farmacêutica brasileira, vai então desenvolver um remédio, um cosmético, algo do gênero, junto com uma empresa americana. De quem é o detentor desse invento depois? Ok? Nós vamos meiar, a gente vai fazer a patente só de uma das empresas ou a outra. Qual que é o produto final? Ok? Qual é a alocação das despesas de desenvolvimento, das receitas decorrentes da venda desse produto lá na frente? Estou exportando para um distribuidor. O distribuidor tem algum ganho no desenvolvimento da minha marca ou não? Extremamente importante, que eu vou falar agora. Registrem sua marca nos Estados Unidos, caso você esteja vendendo nos Estados Unidos ou prestando serviço nos Estados Unidos. Não é raro, pelo contrário, é muito comum que você faça um esforço de marketing enorme, comece a acessar os seus clientes finais e um belo dia você recebe uma notificação de uma empresa americana dizendo: não. Pare com tudo isso porque a sua marca conflita com a minha e a minha é registrada. Tire seus produtos do mercado. Pare de utilizar sua marca porque ela viola a minha marca pré-registrada. Isso é comum, gente. Então, para evitar isso, antes de você fazer e começar a investir no desenvolvimento dessa marca nos Estados Unidos, registre. O registro vai te dar certeza de que você pode usar essa marca sem amanhã ter esse tipo de dor de cabeça. Ok? Deixa eu falar um pouquinho dessa parte aqui, ó, em vermelho, da mão de obra. Non-solicitation, non-compete e non-diversion. Pessoal, isso aqui é muito comum, tá, de ser tratado nos contratos. Eu quero focar na diferenciação técnica desses três institutos. Eu sei que o objetivo aqui não é descer muito fundo na tecnicalidade das questões, mas eu acho que aqui vale a pena e é bem compreensível para todo mundo. O que são essas três figuras? Essas três figuras são muito importantes de você ter bem claro no contrato quando você estiver contratando alguém, tá? Tanto para a sua mão de obra interna, quanto parceiros externos, como o distribuidor, o representante comercial, aquele prestador de serviço que tem acesso às suas informações confidenciais. E o que é isso? Non-solicitation vai dizer basicamente o seguinte: você, meu contratado, você, meu distribuidor, não pode, depois do nosso término e durante o contrato, você não pode ir atrás do meu cliente. Ou seja, você não pode roubar o cliente de mim. E você também não pode solicitar, fazer propostas para os meus empregados. Para que você amanhã não faça todo o desenvolvimento junto a um distribuidor e o seu gerente receba uma proposta de trabalho do seu distribuidor. E amanhã você fica sem esse seu gerente. Ou o seu principal cliente é captado por esse distribuidor e o distribuidor passa a vender produtos de um terceiro para o cliente que você fez com que ele se conectasse, que você investiu nesse cliente, ok? Non-compete é não competir com os seus negócios. Então, o seu gerente, agora eu vou mudar um pouquinho, tá? No non-solicitation, o seu gerente não pode aceitar uma proposta de trabalho do distribuidor e o distribuidor não pode fazer essa oferta de trabalho para o seu gerente. No non-compete é um pouquinho distinto. O gerente não pode trabalhar e fazer negócios que são diretamente competidores do seu. Você exporta água de coco, ok? O seu gerente não pode, enquanto ele está trabalhando com você, ter o próprio negócio dele de venda de água de coco, ok? E a gente tenta, e aí eu vou fazer uma ressalva quanto à parte jurídica da situação, você tenta estender
a cláusula de não competição também para depois do contrato. Ok? Então, você, gerente, ou você, representante comercial, depois que você, prestador de serviço, depois que a gente terminar o contrato, você também não vai poder competir comigo. E a ressalva jurídica disso é que o non-compete após o contrato tem certas limitações. Tá? Limitações relevantes, que são necessárias ter bastante cuidado, porque do contrário, a cláusula não é exigível. Tem que ficar atento a esse tipo de limitação. O que é o non-diversion, pessoal? Um primo menos conhecido dessas três figuras. Vou voltar a fazer o exemplo do gerente, tá? Bom, você contratou esse gerente a peso de ouro, você mandou ele para o Brasil, você treinou ele em todo o seu produto, em todo o seu modelo de negócio, gastou e investiu bastante nele. Ele está de volta aos Estados Unidos, recebendo um ótimo contrato, ótimos valores, e um belo dia bate na porta dele um baita negócio, um baita cliente para sua empresa. Cliente que você sempre pediu que batesse na sua porta. O seu gerente, ao invés de chegar e te ligar e fechar esse contrato em nome da sua empresa, vira para esse cliente que bateu na sua porta e fala assim: amigo, espera 6 meses, porque eu vou montar o meu negócio e vou fazer essa venda para você. Eu que te conheço, você bateu aqui na porta, o pessoal está lá no Brasil, tá? Espera um pouquinho que eu vou fechar com você isso. Ou vai lá no meu amigo que tem uma empresa igual, compra dele, porque eu estou saindo para essa empresa. Pessoal, isso é uma quebra do dever fiduciário do seu gerente em relação à sua empresa. Mas você quer enfatizar isso no contrato, proibir isso no contrato, impedir isso de acontecer. Ok? Então, são figuras correlatas, mas não idênticas. Vocês precisam conhecer a distinção, precisam cobrir bem, porque isso acontece. Vou passar rapidamente sobre a responsabilidade perante terceiros. A gente tem mais 15 minutinhos para quem quiser ficar até as 4, quem tiver esse tempo. Eu vou falar de término do contrato. Vamos brincar, né, Rubens, que se alguém bater um dia na minha porta e falar assim: Pedro, eu quero que você revise esse contrato meu, mas eu quero que você olhe apenas uma cláusula. Tá? O cliente que vai falar assim: eu só quero que você olhe uma cláusula, não pode olhar mais nada, só vou te falar para olhar uma cláusula. Eu escolheria a cláusula de término, de rescisão do contrato. A cláusula de rescisão, pessoal, é a cláusula mais importante do contrato. Por quê? Não importa quão bom ou quão ruim seja o contrato, o importante é você entender de forma absolutamente clara como que você desfaz. Ou como você desfaz um contrato ruim, que se tornou ruim, ou a outra parte pode desfazer um contrato que se tornou muito bom para você. Tá? Então, em outras palavras que eu também costumo brincar, é o seguinte: se você entrou em um lugar fechado, você devia ver como que você sai de lá de dentro. Tá? Isso é gerenciamento de risco. Entre num lugar fechado e já olhe para a saída de emergência. É isso que a cláusula de rescisão no contrato faz. Ela tem forma e prazo muito negociadas, e aí você tem que sempre tratar dos negócios pendentes. Ou seja, se eu rescindir hoje um contrato, o que acontece com todo o relacionamento que existe? Eles também não vão morrer da noite para o dia. Então, pensem sempre na rescisão. Negociem bastante a rescisão. A rescisão é uma cláusula importantíssima do seu negócio, do seu contrato, geralmente muito negociada, mas absolutamente relevante. Ok? Passei rapidamente por 5 aspectos relevantes das parcerias internacionais. Existem outros. Ok? Se tiverem perguntas, podem ir jogando aí que a gente responde ao final. Tem uma de exclusividade muito interessante que depois eu vou responder mais para frente. Pessoal, a gente está chegando agora no prazo do nosso webinar que estava planejado. Tá? Eu vou me permitir estender um pouquinho mais até às 4 da tarde. Quem puder ficar, fica. Quem não puder, porque tem outro compromisso, a gente vai mandar essa apresentação e temos os contatos no site e no último slide aqui também. Tá bom? Contratação de terceiros. Pontos importantes para você ficar atento. Por quê? Porque muitas vezes quando você se estabelece nos Estados Unidos, você ainda não tem caixa e não tem time o suficiente para supervisionar pessoas internas.
para colocar as pessoas na folha. E aí é muito comum que você faça a contratação de terceiros que vão trabalhar para vocês pontualmente. Tá? Isso é um gerenciamento normal de caixa e gerenciamento normal de projeto e de investimento. Ok? E aí quais são os pontos relevantes? Tá? O compartilhamento do trabalho, tá? A confidencialidade, ok, desse trabalho, proibição de prestar serviço, é uma variante aí, né? Em outras palavras, o non-compete, mas eu quero falar para vocês, principalmente, que estão na parte de software, tá? Porque é muito comum que a gente contrate desenvolvedores americanos terceirizados, ok? E aí é extremamente relevante que você busque adequar essa contratação de forma que ele não utilize esse produto desse desenvolvimento em uma outra plataforma, em uma outra ferramenta, que ele mantenha a confidencialidade do produto que está sendo desenvolvido. Importantíssimo que você tenha acesso imediato ao desenvolvimento. Então, eu estou desenvolvendo um software com o meu parceiro externo. E se tiver um problema muito grave entre nós dois, como que eu acesso, neste minuto, o produto de trabalho deles? Eu não posso viver no risco desse produto de trabalho ser acessível só daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, depois que a gente terminar a discussão do que aconteceu. Ok? Então tenham isso em mente, isso também é gerenciamento de risco. Ok? Pessoal, vamos para o último slide aqui, antes da gente passar para as perguntas e respostas. Tá? O que é isso aí? Tá? O que é esse slide? Esse slide é um pouco do que a gente falou aqui em termos visuais. Tá? Na parte de cima, ok? Eu coloco só quando você não tem a sua empresa estabelecida no exterior. Então, é a empresa brasileira que exporta diretamente para um consumidor brasileiro, ele faz uma parceria, a empresa brasileira faz uma parceria com esse parceiro no exterior. Contrata ele para ser o distribuidor, contrata ele para ser um representante comercial, contrata ele para prestar um serviço, faz uma espécie de joint venture com ele. Ok? Essa parte aqui de cima. Na parte de baixo, a gente está mostrando aqui, visualmente, uma flexibilidade que você ganha no momento que você estabelece uma empresa própria no exterior. E essa empresa própria, como o próprio Rubens disse, ela pode ter como sócio a sua empresa brasileira, os mesmos sócios da empresa brasileira, uma holding que controla as duas, mas, no frigir dos ovos, ela é controlada pelas mesmas pessoas que controlam a brasileira. Ok? Por que isso te dá flexibilidade? Porque ela passa a ser a sua parceira no exterior e o contrato é firmado com ela. Então ela passa a se tornar ou a sua representante comercial, ou a sua distribuidora, ou a sua prestação de serviço, a sua prestadora de serviço. E olha essa setinha aqui de baixo pontilhada, por favor, pessoal. É essa seta pontilhada que eu quero chamar a atenção para vocês, que é a flexibilidade que vocês ganham. Porque nada impede de você continuar exportando diretamente para o consumidor final. Ok? Então você pode exportar para a sua empresa e ela faz a entrega. Ela pode ter estoque nos Estados Unidos, facilitando o timing da entrega. Ok? O pós-venda é facilitado. Aquela historinha do rebate, lembra dela? Aquela historinha do rebate é muito facilitada com a empresa brasileira no exterior e assim sucessivamente. Então, quero demonstrar para vocês que o estabelecimento da empresa brasileira nos Estados Unidos ou no país que vocês estiverem atuando, ela vai te dar flexibilidade. Qual será o modelo de negócio melhor? Não sabemos, depende do seu negócio, depende do seu consumidor final, das expectativas, do tipo do seu produto, depende muito do planejamento tributário, mas, de qualquer forma, você tem mais cartas na mesa, você tem mais cardápio para escolher quando você estabelece no exterior, ganhando mais flexibilidade. Ok? Manuel, você quer acrescentar algum ponto aí, antes de eu entrar nas perguntas e respostas? Porque acabou que a gente entrou bastante na parte no viés jurídico e não ficou tanto na parte de negócio. Fique à vontade para adicionar aí o que for necessário antes da gente entrar nas perguntas e respostas. Pedro,
Obrigado, antes de mais nada, a participação de todos os attendees. Eu acredito que os pontos foram bastante elucidadores e meu comentário é só com relação à questão de que nos Estados Unidos tudo funciona de forma mais fácil, mais prática. A gente tem que atentar a esses detalhes, como você está elucidando de antemão, que as pessoas precisam tomar cuidado quando dão um passo de entrar em um novo mercado, mas as coisas funcionam de forma relativamente muito mais fácil que ou nos países da América Latina. E a gente tem muitos clientes, Colômbia, Chile, Argentina, que pensam bastante e comparam as complexidades de mercados quando querem ir para um novo mercado, e às vezes a primeira opção que vem à cabeça é a América Latina, pela similaridade de cultura, pela proximidade, mas quando se compara os sistemas, quando se compara as dificuldades que se enfrentam no dia a dia da operação, muitos deles acabam escolhendo os Estados Unidos como país de destino, que é difícil de entrar, mas quando você entra, é fácil de se manter e é um mercado que o tamanho é praticamente infinito comparado às outras economias da América Latina. Então, eu acho que é só deixar essa imagem, e é uma grande oportunidade e a gente deve tentar explorar da melhor forma possível. Ótimo, muito obrigado, Manuel. Deixa eu entrar nas perguntas e respostas também. Manuel, me faz um favor, eu estou deixando aqui os pontos de contato meu e do Rubens enquanto a gente faz... antes de passar para os pontos de contato, pessoal, existe esse e-book que chama Go Global, que a Drummond fez a pedido do governo americano. O governo americano tem esse programa chamado Select US para promover as exportações para os Estados Unidos e o estabelecimento de empresas nos Estados Unidos. O governo, então, por meio dos consulados, nos solicitaram que fizesse um trabalho mais técnico para eles, para disponibilização ao público. Esse trabalho está disponível no site, tá? goglobal.drummondadvisors.com.br, e também no nosso site. Então vocês podem entrar lá no site www.drummondadvisors.com, que tem ele também. Fiquem à vontade, é um material muito bacana, é mais aprofundado do que a gente conversou aqui, obviamente, por causa do tempo. E aí, Manuel, eu pedi exatamente isso que você colocou aqui, ó. Coloca o seu e-mail aqui embaixo, para o pessoal poder entrar em contato caso queiram com mais dúvidas, tá? Já está aí no chat, tá, pessoal? Quem quiser o contato do Manuel. Os nossos meios do Rubens estão aqui na tela. Deixa eu passar, a gente não tem muito mais tempo, até para vocês liberarem vocês aí para outros compromissos. Mas eu quero pegar duas perguntas interessantes, tá? A primeira a respeito da exclusividade na distribuição. Lá em cima foi feita essa pergunta sobre a exclusividade. Quando e como conceder exclusividade? Pessoal, entendam o seguinte, o distribuidor, ele tem todo o interesse de ter exclusividade do seu produto, tanto o distribuidor quanto o representante comercial. Por quê? Primeiro, ele quer garantir mercado para ele. Isso é óbvio. Ele quer ser o único a vender o seu produto, o único a representar o seu produto. Segunda questão da exclusividade é que ele pretende investir bastante na promoção do seu produto. Ele quer investir dinheiro para vender o seu produto. Então ele deve fazer, né, pelo menos é isso que a gente espera do distribuidor e do representante, esforços de venda que custam dinheiro. E a forma que ele vê de se garantir um retorno é que você amanhã não vai contratar um outro distribuidor, um outro representante, etc, etc, etc. Por isso que ele quer exclusividade. Eu aconselho que você, exportando um produto, fazendo a PTT, conceda exclusividade? Inicialmente, não. Por quê, pessoal? Porque vocês estão entrando num mercado, como bem o Manuel falou, que é muito maior do que o brasileiro. Tá? Você ainda não conhece todo o potencial do seu produto para aquele mercado gigantesco. Então, seria prematuro você entregar para determinado distribuidor ou determinado representante a exclusividade do crescimento nesse mercado. Primeiro, você não sabe o tamanho dessa oportunidade e você não sabe se esse distribuidor tem a capacidade operacional, financeira, de prover de atender todo esse mercado.
Então é prematuro. Então existe o interesse do distribuidor, existe o seu interesse. Tá? Ok, Pedro, mas nem sempre o mundo é assim. Oi, Manuel. Pedro, só um comentário rápido, que a gente vê muito as negociações de exclusividade com distribuidores por território, né? E eles querem, como você falou, eles querem ter o maior território possível. O que a gente aconselha os clientes, e funciona muito bem, é você fazer exclusividade de volume. Até um determinado volume, ele vai ter exclusividade, ele tem metas. Se ele for alcançando as metas, ele vai continuando, ele vai mantendo a exclusividade. Normalmente não se negociar território, se negociar volume. Exatamente, Manuel. E principalmente, pessoal, negociar performance. Tá? No final das contas, a exclusividade passa muito por performance. Ok, meu amigo, você quer exclusividade? Então me entrega performance. O que você pode me entregar? Quanto que você vai performar? Tá? Então mantenham sempre isso em mente, de negociar bastante a exclusividade, mediante aí esse pontos de troca de negociação, ok? Para responder quem perguntou lá em cima. A Suyara perguntou sobre arbitragem. A pergunta dela é: quando estabelecido um contrato de distribuição, por exemplo, entre empresas no Brasil e Estados Unidos, qual a melhor opção para foro de arbitragem? Brasil ou Estados Unidos? Suyara, mais importante do que essa sua pergunta é qual que é a lei aplicável. São dois conceitos distintos. Um é qual a lei que vai se aplicar a esse contrato e qual é o local e o foro, o procedimento desse contrato. Então, quando a gente for discutir esse contrato, você tem a substância, qual que é a lei que nós vamos aplicar, e você tem o procedimento, onde faremos, por exemplo, a arbitragem. Resposta para a sua pergunta: depende. Uma das questões que você tem que levar em consideração é o custo. Uma arbitragem nos Estados Unidos é muito mais cara do que no Brasil. Ok? Então, você leva isso em consideração. Como regra geral, tá? Você vai ter arbitragem muito parelha, muito comum em termos de previsibilidade, de julgamento, de critérios, isso não vai ser um problema. Tá? Custo é muito importante, tempo, a câmara arbitral que você vai escolher. Outra coisa que aí já é uma métrica mais de mercado mesmo, de experiência. Eu costumo dizer o seguinte, porque daí vem muito a questão de qual lei que a gente vai aplicar, o que a gente vai bater o pé, o que a gente não vai. Eu costumo brincar o seguinte: quem bateu na porta de quem? Porque se você bateu na minha porta, você vai jogar de acordo com as minhas regras. Então você vai ter poder de barganha de trazer a lei aplicável e o foro para os Estados Unidos, caso você esteja estabelecido nos Estados Unidos e alguém bateu na sua porta. Na grande maioria das vezes, o cliente brasileiro, por questão de custo também, tá? Quer a lei aplicável no Brasil e o foro de discussão ou de arbitragem no Brasil. E o poder de barganha nessa negociação vai depender dessa minha brincadeira do quem bateu na porta de quem. Se você bateu na minha porta, você joga conforme as minhas regras. Ok? Mas isso é altamente negociado e aí é um ponto também de atenção na hora do fechamento do contrato. Ok? Pessoal, a gente está pontualmente atrasados 15 minutos, ok? Mas a gente encerra agora. Eu quero agradecer a todos aí pela participação, espero que tenham gostado. É óbvio que não dá para a gente cobrir todos os aspectos aqui, né? Por mais que a gente tenha levado 1h15 para falar, é pouco tempo para cobrir tudo. Fiquem à vontade para mandar perguntas, visitar o site, baixar o e-book. Tanto eu quanto o Rubens estamos à disposição, o Manuel também, o e-mail dele está ali no chat, tá bom? Espero que tenham gostado e a gente fica à disposição de vocês aí por outros meios também. Rubens e Manuel, muito obrigado pelo tempo de vocês. Parabéns pela apresentação, muito boa, Rubens, e muito boa, Manuel. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço.